de R$1 são 35 centavos, né? De R$100 são R$35. Mas, por exemplo, de 1 milhão são R$350 mil por mês que não nos são repassados. Bem, nós primamos pela qualidade enquanto hospital filantrópico. Que um hospital público que tem uma tabela de SUS que está sendo passada num valor muito abaixo, ele não atende, ou ele atende com menos qualidade, ou ele não tem medicamento, ou ele não paga o funcionário, ou ele não tem lençol limpo, ou ele não tem cama limpa, ou ele não tem alimentação para dar para o seu paciente. Nós temos alguns hospitais públicos na região de Curitiba que a situação é tão complicada, mas tão complicada, de que às vezes eles não têm alimento para dar para o paciente na hora do almoço. Eles têm que ir no CEASA, né? Não sei se é que se chama CEASA também, né? Então eles vão no CEASA pedir alimento para fazer para os pacientes na hora das suas refeições. Então o sistema está caótico, né? Não sei se vocês utilizam o sistema de rede básica de atendimento na unidade de saúde, mas para você conseguir uma consulta numa unidade de saúde, você tem que estar às 3 horas da manhã para conseguir uma consulta com o clínico geral, né? Para poder ser atendido no posto, para poder ser encaminhado para um especialista caso você necessite. Então essa questão é muito complicada realmente hoje. Pode passar, Álvaro. Então eu gosto de brincar que é como se a saúde hoje estivesse sendo crucificada, né? Ela estivesse quase que falindo no país. E por isso que essa é a preocupação da CNBB hoje. Nós temos um contingente da população que precisa do Sistema Único de Saúde no país muito grande. Pouquíssimas pessoas têm saúde suplementar. Nós vamos ver um vídeo depois que vai trazer essa média para vocês, né? E mesmo quem depende de saúde suplementar, hoje já sofre, né, os problemas básicos que a saúde suplementar também está sofrendo no país, que é a questão de altos preços, em questão da condição de viabilização do pagamento do tratamento de saúde, né? E você precisa ter altos valores do seu plano de saúde, não necessariamente você consegue ter esse tratamento da melhor forma possível. Neste sentido, eu gosto sempre de dizer que o SUS pode dar certo. Como que ele pode dar certo? Ele pode dar certo por várias questões. A primeira delas, gente, é uma questão política econômica. Hoje nós não temos uma aplicação, digamos assim, nós não temos uma aplicação financeira do que deveria ser aplicado, né? Uma aplicação financeira grande do orçamento geral da União, dos estados e dos municípios em saúde como precisaria ter, né? Existe uma emenda 29, que é uma emenda constitucional, que está transitando desde 2004 entre Senado e Câmara, né? Ele está transitando, sempre tem uma modificação e volta para o Senado, vai para a Câmara, vai para o Senado, volta para a Câmara, aquele trânsito todo que é realizado e que é feito, não necessariamente porque precisa-se de tanta ponderação na lei, mas porque é uma lei que não necessariamente vem ao encontro do governo, é uma lei que, se tirarem de trâmite ou se anularem, é uma lei que vai causar um impacto social muito grande. Essa emenda, ela obriga a União a investir em saúde cerca de 5% a mais do que ele é investindo. E os estados ficam obrigados a aplicar 12% da arrecadação de impostos e os municípios 15%. Isso aqui varia conforme o governante. No sul do Brasil, que é a minha realidade, hoje, no meu estado, é aplicado somente 7% da arrecadação. Gente, se for aplicado 12%, quanta coisa boa, quanta coisa melhor a gente não consegue fazer com maiores recursos financeiros. Então, uma primeira dimensão que o SUS pode dar certo é com essa ratificação da emenda 29. No ano que vem vai ser feito um grande movimento a partir da CNBB para que a gente possa fazer com que essa emenda de vez possa ser votada, ser aprovada e ser sancionada pela Presidência da República e entre em vigor a partir de 2013, para que o SUS possa ter mais recursos. Uma outra questão que é importantíssima para que o SUS possa dar certo
é a questão de gestão. Hoje, a gestão de saúde realizada nos nossos municípios, nos nossos estados e no nosso país é caótica. Não se sabe fazer gestão em saúde, né? Nós não sabemos fazer publicamente gestão em saúde. No final eu vou passar para vocês um pronunciamento da nossa presidente ou presidenta, depende de como, né? Ela gosta de ser chamada, em que ela realmente assume em que nós não sabemos fazer gestão em saúde, em que eles estão implantando novos programas e estão pedindo socorro para outros, para grandes hospitais que são Sírio-Libanês, Albert Einstein, né? São hospitais que são referência em gestão para que eles possam nos ajudar e nos ensinar a fazer gestão em saúde. Então, gestão é um grande outro ponto. E o terceiro grande ponto, que para nós não é novidade no país, é a questão de corrupção, né? Muito dinheiro que é destinado principalmente a saneamento básico, a questão de educação e saúde e a construção de novas unidades hospitalares de médio porte em pequenas cidades do interior do país são desviados. Portanto, nós temos hoje uma grande necessidade, enquanto país, de trabalharmos a questão da saúde pública como uma questão não só de direito do nosso povo, mas também como uma questão de que nós precisamos aprender como brasileiros a lutar um pouco mais pelos nossos direitos e a como igreja, né, a politicamente defender os direitos daqueles que mais sofrem. Podem passar para mim, por favor. E quando a gente fala nisso, eu gosto sempre de trazer essa questão do cuidado e humanização, né? Quando nós falamos de humanização hoje, nós estamos falando de uma dimensão que para nós é muito importante, porque o profissional de saúde que está inserido em todo esse processo, ele não aguenta emocionalmente trabalhar num local onde ele vê diversas questões que não vêm ao encontro de uma situação positiva. Ele vê pessoas sofrendo, ele vê falta de medicamentos, ele vê falta de estruturas, ele vê negligência e ao mesmo tempo ele trabalha com as suas dores, com os seus sofrimentos, com as suas angústias, né? Então toda essa dimensão fez que no ano 2003 iniciasse um programa, uma política nacional de humanização que iniciasse em processos de gestão e humanização nos nossos hospitais. Isso já foi uma luz no fim do túnel, que parênteses, não é um trem vindo na nossa direção, fecha parênteses, que nos mostra algumas diferenças que nós podemos fazer no cotidiano e no dia a dia da saúde pública no país. Pode passar para mim, por favor, Álvaro, que é o Humaniza SUS, pode passar. E que nesse ponto entra um pouco o lugar dos maristas na saúde. Eu gostaria de fazer de forma bem rápida uma explanação de qual que é o trabalho que a gente realiza hoje nos hospitais da Aliança Saúde, né? Nós temos hoje 5 hospitais, uma clínica e um plano de saúde, em que a gente desenvolve um trabalho de pastoral de humanização que visa exatamente, dentro de um processo de atendimento aos pacientes, de trabalho com os colaboradores e de apoio às famílias, de tentar fazer com que a saúde seja, com que o momento de interação do paciente seja um momento no processo de geração de saúde dele o melhor possível. Pode passar para mim, Álvaro, né? Nesse sentido, a gente trabalha muito a questão da espiritualidade, que foi um dos itens que nós não tocamos muito até agora. Quando a gente fala em espiritualidade e saúde, nós falamos em um item que é estritamente importante e que talvez seja uma das maiores novidades no que diz respeito à saúde. A espiritualidade é inegável de que ela atua diretamente e de forma efetiva e assertiva no processo de tratamento de saúde, porque ela é entendida principalmente pelos profissionais de saúde como aquela que integra todas as outras dimensões da vida humana e como aquela que integra o ser humano e que faz com que ele tenha possibilidade de sair de um processo de doença ou de desequilíbrio biológico e psicológico, por exemplo, com maior facilidade, né? E é nesse sentido que nós aplicamos
as nossas dimensões. Pode passar mais um, Álvaro? E tem uma frase muito interessante que está na agenda escolar do ano que vem, que eu acho que para a gente é importante nesse sentido, né? Que como Padre Champagnat somos chamados a ir ao encontro ou a identificar os montanhas que estão em nossa volta e acolhê-los em sua vulnerabilidade e encontrar o seu rosto, o rosto de Deus, né? Então é nesse sentido que a gente desenvolve um pouco a nossa atividade enquanto Aliança Saúde, trabalhando um pouco essa dimensão de encontrar nas outras pessoas, nos nossos profissionais e nos nossos pacientes e nos familiares que estão lá, essa dimensão do apoio espiritual com todas as outras equipes multiprofissionais junto conosco. Então é um pouco esse o trabalho que a gente procura desenvolver nas nossas unidades. Pode passar para mim, por favor, Álvaro? E só retomando o cartaz, por fim. Por que esse cartaz é errôneo? Né? Vamos analisá-lo um pouco juntos, né? Quando a gente fala em saúde, a gente não fala somente em ambiente hospitalar, a gente já percebeu isso. Então o cartaz nos traz somente um ambiente hospitalar, né? Segunda questão, ele nos traz dois personagens, os dois personagens são homens, né? Nada contra vocês, viu, meninos? Mas por uma questão de gênero, talvez isso possa criar algum desconforto a alguém, né? Alguma antipatia. Uma outra dimensão, a relação entre o profissional de saúde e o paciente, e isso é muito importante, gente, é assimétrica. O profissional está acima do paciente, como se ele fosse detentor de um saber, de um conhecimento, como se ele fosse superior ao paciente e pudesse tratá-lo de qualquer forma, e isso não é verdade. Na nova política de relacionamento de profissional de saúde e paciente, desde a década de 90, isso não é mais assim. E um terceiro momento, quem é o paciente? Uma pessoa humilde, de cor negra. Isso pode causar também algum desconforto para algumas populações e é mais idoso, né? Então, quem que é o nosso doente, né? Uma pessoa pobre, idosa, de cor negra, né? Então, esse cartaz ele não é o mais interessante possível para que a gente possa problematizar a campanha da fraternidade como um todo, né? Mas ele nos traz, pelo menos, a questão do reconhecimento do rosto do outro, né? A questão da presença do outro, de reconhecer o outro como uma pessoa que precisa de ter os seus direitos reconhecidos como tal. Para a gente finalizar, e finalizar mesmo, para a gente começar para a parte mais divertida que é a conversa, né? Eu quero passar para vocês, não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir, o pronunciamento da Dilma. O que nos interessa em ver nesse pronunciamento, gente, é perceber que o governo federal está reconhecendo de que ele não sabe fazer gestão em saúde, né? Uma outra questão que é interessante reconhecer nesse pronunciamento da Dilma também, vocês verem os dados de quem é assistido pelo Sistema Único de Saúde hoje e quais são os problemas principalmente focados na questão das emergências que nós temos nos nossos hospitais, que nos é trazido pela nossa presidente. Vamos assistir juntos. Atenção! Abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. Minhas amigas e meus amigos, lançamos hoje 2 importantes programas de saúde, o SOS Emergências e o Melhor em Casa. Vamos lutar com toda a garra para que eles tragam melhorias no atendimento à população, para que signifiquem também uma nova atitude dos governos, dos profissionais de saúde e do meio científico em favor de uma saúde pública de mais qualidade no Brasil. O SOS Emergências é uma ação integrada de melhoria no atendimento e na gestão do setor mais crítico da saúde, as emergências dos grandes hospitais do país. O programa vai começar nos 11 maiores prontos-socorros, com a meta de alcançar, até 2014, os 40 mais importantes. Queremos criar um novo padrão de qualidade no atendimento das pessoas que procuram nossas emergências, da recepção
aos ambulatórios, dos centros cirúrgicos aos setores de internamento. Vamos começar este esforço por alguns dos hospitais que enfrentam mais dificuldades. Para isso, iremos trabalhar em parceria com os melhores hospitais privados do país. Eles nos ajudarão na melhoria da gestão hospitalar, na qualidade do atendimento e na garantia de um tratamento rápido, humano e efetivo. O Melhor em Casa é um sistema de tratamento médico domiciliar que será implantado gradativamente em todo o território nacional para atender os doentes crônicos, os idosos, os pacientes em recuperação de cirurgias e as pessoas com necessidade de reabilitação motora. Estes pacientes terão visitas regulares de médicos e enfermeiros em suas próprias casas. Vão receber medicamentos e, se necessário, equipamentos fornecidos gratuitamente pelo governo. Tudo isso perto do carinho de suas famílias, protegidos dos riscos de infecções e outras pressões psicológicas causadas por hospitais sobrecarregados. O Melhor em Casa e o SOS Emergências são programas importantes e de implantação complexa que não vão resolver da noite para o dia todos os problemas do atendimento médico, mas que irão contribuir para dar um tratamento mais digno e mais humano aos usuários da rede pública de saúde. Tão importante quanto os seus efeitos é a mudança de atitude que eles representam, pois significam também uma parceria e divisão de responsabilidade entre os governos federal, estadual e municipal. Por isso, fiz questão de convidar governadores e prefeitos para firmarmos hoje um pacto de emergência republicana na área da saúde. Um pacto onde cada um tem que assumir sua responsabilidade e não fugir jamais aos desafios. Da parte do governo federal, isso significa uma lição de humildade e de coragem. Humildade para reconhecer que a situação da saúde pública não está boa e precisa melhorar. Coragem porque estamos atraindo para nós a responsabilidade de liderar este processo. Não tenho medo de assumir esta tarefa, mas quero pedir a vocês compreensão e consciência do esforço que o Brasil tem feito e precisa fazer cada vez mais em favor da melhoria da saúde. Minhas amigas e meus amigos, este esforço vem sendo feito ao longo de muitos anos. Talvez nem todos saibam, mas o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que assumiu o desafio de ter um sistema universal, público e gratuito de saúde. Para que vocês tenham uma ideia, hoje, dos 190 milhões de brasileiros e brasileiras, 145 milhões dependem exclusivamente do sistema público de saúde. Isso significa, entre outras coisas, 1 milhão de internações por mês. Isso significa 3 bilhões e 200 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano e 500 milhões de consultas médicas anuais. Isso envolve feitos como a manutenção da maior rede de bancos de leite humano do mundo, ou a realização do maior número de transplantes gratuitos de órgãos do planeta. Quando o mundo afora cito números como estes a outros presidentes, vejo o ar de espanto e surpresa em suas faces. O fato é que somos, Brasil e povo brasileiro, suficientemente fortes para enfrentar e vencer o desafio que está agora diante de nós. Garantir a qualidade do atendimento prestado à nossa população, com hospitais bem administrados e com um número de médicos suficiente para atender a todos que necessitem. Minhas amigas e meus amigos, o SOS Emergências é um desafio e tanto. Vamos intervir de forma gradativa, porém decisiva, onde muitos governos evitam assumir responsabilidade direta.
a emergência dos grandes hospitais públicos. Já ouvi de algumas pessoas que seria como enxugar gelo, pois se trata de um esforço de 24 horas por dia que pode ser prejudicado por um único erro. Para nós, é mesmo necessário um esforço de 24 horas. E cada erro será mais um motivo de superação. Vamos tomar medidas para reduzir o tempo de espera para o atendimento de emergência e internação, para acelerar a realização de exames e